Livro dos Jubileus, capítulo 31, Jacó viaja de Betel para Hebrom. Isaque abençoa Levi e Judá. E na lua nova do mês Jacó falou com todos de sua casa dizendo: purifiquem-se e troquem suas vestes, e vamos levantar acampamento, e subir para Betel, onde eu fiz um voto com ele o Altíssimo no dia em que eu fugi da face de Esaú, meu irmão, porque ele o Altíssimo esteve comigo e me trouxe para esta terra em paz. E se afastem dos deuses estranhos que existem entre vocês. E eles desistiram dos deuses estranhos. Os que estavam em suas orelhas e os que estavam em seus pescoços, e os ídolos que Raquel havia roubado de Labão, seu pai, e ela deu tudo a Jacó. E ele os queimou e os quebrou em pedaços e os destruiu, e os escondeu debaixo de um carvalho na terra de Siquém. E ele subiu na lua nova do 7º mês para Betel. E ele construiu um altar no lugar que ele havia dormido, e ele ergueu um pilar lá, e ele enviou uma mensagem para seu pai Isaque dizendo que ele viria para o sacrifício, e enviou também a mensagem para sua mãe Rebeca. E Isaque disse: deixe meu filho vir, e deixe-me vê-lo antes de eu morrer. E Jacó foi até seu pai Isaque e até sua mãe Rebeca, para a casa de seu pai Abraão, e ele trouxe 2 de seus filhos com ele, Levi e Judá, e ele veio a seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca. E Rebeca veio da torre para a frente para beijar Jacó e abraçá-lo, porque seu espírito havia se reanimado quando ela ouviu dizer: eis que Jacó seu filho chegou. E ela o beijou. E ela viu os 2 filhos dele, e os reconheceu, e disse para eles: são estes teus filhos, meu filho? E ela os abraçou e os beijou, e os abençoou dizendo: em vocês a descendência de Abraão se tornará ilustre, e vocês provarão bênção sobre a terra. E Jacó adentrou para Isaque, seu pai, para a câmara onde ele estava deitado, e seus 2 filhos estavam com ele, e ele tomou a mão de seu pai, e abaixando-se o beijou. E Isaque agarrou o pescoço de Jacó, seu filho, e chorou sobre o seu pescoço. E a escuridão deixou os olhos de Isaque, e ele viu os 2 filhos de Jacó, Levi e Judá. E ele disse: são estes teus filhos, meu filho? Porque eles são parecidos contigo. E ele disse para ele que eles eram verdadeiramente seus filhos. E tu verdadeiramente vistes que eles são verdadeiramente meus filhos. E eles se aproximaram dele, e ele se virou e os beijou e abraçou a ambos juntos. E o espírito da profecia desceu sobre a boca dele, e ele tomou Levi pela sua mão direita e Judá pela sua esquerda. E ele virou-se para Levi primeiro, e começou a abençoá-lo primeiro, e disse a ele: que o Altíssimo de tudo, o Altíssimo de todas as eras, te abençoe a teus filhos por todas as eras. E que o Altíssimo dê a ti e a tua descendência grandiosidade e grande glória, e faça que de tua descendência, dentre toda a carne, se aproxime dele para servi-lo no seu santuário como os anjos da presença e como os santos. E como ele seja a descendência de teus filhos para glória e grandiosidade e santidade, e que ele os faça grandes por todas as eras. E eles serão juízes e príncipes, e chefes de todos os descendentes de Jacó. Eles devem falar a palavra do Altíssimo em justiça, e eles devem proclamar julgar, praticar todos os seus juízos em justiça. E ele deve anunciar meus caminhos a Jacó e minhas veredas a Yasharal, Israel. A bênção do Altíssimo será dada às vossas bocas para abençoar toda a descendência dos amados. Tua mãe te chamou pelo nome de Levi, e ela acertou na escolha de teu nome. Tu estarás junto ao Altíssimo e será companheiro dos filhos de Jacó. Que a mesa dele do Altíssimo seja tua mesa, e que tu e teus filhos comam nela. E que tua mesa seja farta em todas as gerações, e que tua comida não falte em todas as eras. E que todos os que te odeiam caiam diante de ti, e que todos os teus adversários sejam exterminados e pereçam. E bendito seja aquele que te bendiz, e maldita seja toda a nação que te maldizer. E para Judá ele disse: que o Altíssimo te dê força e poder para atropelar todos os que te odeiam. Um príncipe tu serás, tu e um dos teus filhos, sobre todos os filhos de Jacó. Que teu nome e o nome de teus filhos avancem e atravessem toda a terra e região. Então os gentios temerão diante de tua face, e todas as nações tremerão e todos os povos tremerão. Em ti será o socorro de Jacó, e em ti se achará a salvação de Yasharal.
E quando tu te assentares no trono de honra da tua justiça, haverá grande paz para todos os descendentes dos filhos dos amados. Bendito seja aquele que te abençoar, e todo que te odiar e te afligir e te maldizer seja exterminado e destruído da terra e seja amaldiçoado. E virando-se ele o beijou novamente e o abraçou, e se alegrou grandemente, porque ele verdadeiramente havia visto os filhos de seu filho Jacó. E ele, Judá, saiu de entre seus pés e se prostrou e se curvou a ele Isaque, e ele Jacó os abençoou e descansou lá com Isaque seu pai naquela noite, e eles comeram e beberam com alegria. E ele Isaque fez os dois filhos de Jacó dormirem, um na sua direita e outro na sua esquerda, e isso lhe foi contado como justiça. E Jacó contou a seu pai tudo durante como o Altíssimo havia mostrado grande misericórdia, e como ele o havia prosperado em todos os seus caminhos e o protegido de todo o mal. E Isaque bendisse ao Altíssimo de seu pai Abraão, que não reteve sua misericórdia e sua justiça dos filhos de seu servo Isaque. Rebeca muda-se com Jacó para Betel. E pela manhã Jacó contou a seu pai Isaque sobre o voto que ele tinha feito ao Altíssimo, e sobre a visão que ele tinha visto, e que ele tinha construído um altar, e que tudo estava pronto para o sacrifício a ser feito diante do Altíssimo da forma como ele tinha feito o voto, e que ele tinha vindo para montá-lo no jumento. E Isaque disse a Jacó, seu filho: eu não sou capaz de ir contigo, porque eu sou velho e não sou capaz de suportar o caminho. Vá, meu filho, em paz, porque eu tenho 160 anos de idade. Eu não sou mais capaz de viajar. Monte tua mãe, num jumento, e que ela vá contigo. E eu sei, meu filho, que tu vieste por minha causa, e que este dia seja bendito no qual tu me viste com vida, e eu também te vi, meu filho. Que tu prosperes e cumpras o voto que tu fizestes, e não descartes teu voto, para que tu não sejas chamado por ter tocado no voto, agora pois se apresse em cumpri-lo, e que ele o Altíssimo se alegre, aquele que fez todas as coisas para o qual tu fizeste o voto. E ele disse a Rebeca: vá com Jacó, teu filho. E Rebeca foi com Jacó, seu filho, e Débora com ela, e eles foram para Betel. E Jacó lembrou-se da oração com a qual seu pai o havia abençoado a ele e a seus dois filhos, Levi e Judá, e ele se alegrou e bendisse ao Altíssimo de seus pais, Abraão e Isaque. E ele disse: agora eu sei que tenho uma esperança eterna, e também meus filhos, diante do Altíssimo de tudo. E assim está ordenado no que diz respeito aos dois, e eles gravaram para testemunho eterno nas tábuas celestes como Isaque os abençoou.